Começando mais um Melhor de Três. O podcast que procura integrar brand growth e vendas como alavancas para o crescimento da sua empresa, do seu negócio e também para você como empresário. E aí, qual é o tema de hoje, pessoal? Pois é. Hoje nós vamos falar de algo que o empresário sempre deixa para a última hora, pelo menos grande parte deles, que é a Black Friday, né? Quando começam a falar sobre a Black Friday, e todo mundo fala, precisamos fazer alguma coisa para Black Friday, né? Então a gente trouxe para cá no sentido de poder antecipar, cutucar esses aí, porque é uma data muito importante do calendário comercial, né? A terceira data mais importante do calendário comercial, né? Natal, Talvez. Dia das Mães, Black Friday. Depende pro e-commerce. Pro segmento e tal, pro né? E-commerce Mas muda um pouco, mas Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal, Black Friday. Tá bom. Então, quero lançar a primeira pergunta que é, e aí, vale a pena investir na Black Friday? Investir, o empresário investir? O negócio... Entrar, fazer participar? Porque a gente está falando aqui de fazer direito, né? Sim, exato. Então, se ele estiver planejando antes de fazer direito, vale a pena? Opa, aí a palavra-chave é essa aí, planejar, né? Essa data tem que estar sendo já programada pelas empresas há no mínimo 2 meses, né? Até porque tem que ter essa antecedência toda. Cara, para você conseguir fazer bons descontos reais, você tem que comprar bem também, né? Tem que negociar com o fornecedor, você tem que entender qual que é o mix que você vai realmente disponibilizar, você tem que fazer a sua estratégia de precificação, onde você vai ter produtos muito atrativos que você vai realmente quase empatar, mas você vai ter que fazer nesse mix, colocar outros produtos que você vai ter uma margem boa. E aí, layout de loja, pensa, quando é no físico, né? Layout de loja, onde você vai posicionar cada produto que você vai ganhar um pouco mais, onde você vai posicionar produto que você vai realmente dar um desconto muito alto, geralmente no fundo de loja. Enfim, tem estratégias para serem feitas que não é em cima da hora. E uma coisa que a gente vê, na verdade, é assim, muitas vezes os clientes falam, nossa, Black Friday, já estou vendo concorrente anunciando Black Friday. Precisamos fazer. E aí corre para fazer alguma coisa e aquele alguma coisa que é o puxadinho, né? E aí depois reclama que não funcionou. A Black Friday não funciona para mim. Black Friday foi um fracasso esse ano. Então, assim, é sempre estratégia, é sempre planejamento, é sempre você já antever essa data no seu calendário e realmente se estruturar para isso, né? Vai fazendo ações para que seja sucesso e não ficar dependendo de que as pessoas entrem na sua loja, entrem no seu site por um acaso e aí deu certo, né? Então, enfim, planejamento é a chave para essa história. E aí, Milreu, lá no digital, Black Friday é importante, não é? Funciona, É não muito funciona? importante e é um momento que há um aumento muito grande de tráfego no sentido geral e as campanhas aumentam, os anúncios aumentam, a competição aumenta, se torna mais caro anunciar também. E não pode esquecer que a Black Friday está muito próxima do Natal, né? Esse ano menos de 30 dias, eu preciso planejar as duas datas em conjunto. Porque, sem dúvida nenhuma, se eu antecipar demais as minhas ofertas, eu provavelmente posso vender menos no meu Natal. Então eu tenho que estar bem... Alguns reclamam disso, né? Muitos reclamam disso, né? Eu tenho que estar... E principalmente o momento que é o Black Friday aqui no Brasil, né? Então talvez eu tenha que pensar bem porque eu posso ter algum tipo de problema no meu Natal, né? Eu antecipo demais as ofertas. E tem um outro ponto, né? Se eu também não antecipo as ofertas para aproveitar esse boom, essa oportunidade, se meus concorrentes ou outros segmentos mesmo antecipam as ofertas, ele também vai atrapalhar o meu Natal, porque esse meu potencial cliente, consumidor ali, que poderia comprar no meu Natal, está comprando na Black Friday através da oferta de um concorrente. Então eu preciso ter muito cuidado sobre isso e ficar muito atento. Não dá para você simplesmente desprezar, não dá para você simplesmente achar que não vai impactar o seu negócio, porque vai impactar o negócio.
Pois é. Sabe onde eu me ligo muito aí, nesses últimos anos da Black Friday? As médias e pequenas copiando as grandes. Fazendo exatamente o que a grande está fazendo. Só que a grande tem um poderio de grana fora dos padrões do médio e do pequeno. E aí, aquela estratégia lá é para quem tem grana e tem muita audiência para poder bater. Então, eu me lembro já que há alguns anos eu venho quase que promovendo ali um debate no estilo novo, né, com os nossos clientes, né, dizendo, não, para. O que você está fazendo é a mesma coisa que um grande faz, e se a gente fizer a mesma coisa que o grande faz, a gente provavelmente não vai encontrar os mesmos resultados, porque o que ele coloca de grana lá é muita coisa. Então, muito médio usando o digital pura e simplesmente para fazer anúncio, e aí a questão não é que a oferta não é boa, o problema é que a oferta impacta um pouco nesse momento que está todo mundo colocando muita grana para impactar. E aí, o que a gente tem feito lá, e já tenho percebido melhores resultados, né? Trabalhar de uma forma estratégica nas campanhas de Black Friday, principalmente olhando para o seu histórico de venda e sua carteira de clientes, não é? Algo que sempre é trabalhoso para o empresário, muitas vezes a pequena e a média não tem braço para fazer isso, e aí isso vai requerer que o empresário se debruce ali para poder fazer uma boa separação. E tem muita coisa que dá para fazer se sair dessa mesmice de colocar desconto em produto, não é? Então, se for lá revisitar, imagine só, né, Razeiro, uma empresa de 5, 6, 8 anos, quantos clientes ela não tem no seu cadastro que ela pode investigar perfil de compra e fazer uma oferta especial para resgatar aquele cliente ou para fazer aquele cliente comprar um pouco a mais, né, naquele momento. Então, dá para ela olhar e falar assim, pô, esse cara tem 1 ano que não compra comigo. Eu vou fazer uma Black Friday muito forte para ele, de um produto que está relacionado ao que ele compra, o que ele comprou, para eu tentar vender para ele. Mas eu vou fazer essa abordagem de uma forma mais pessoal e não impactando no digital. É impactando através dos veículos digitais, mas de forma pessoal, e não naquela mesmice. No meu modo de ver, isso é o primeiro gargalo da Black Friday para as médias e pequenas. É elas ficarem tentando concorrer com o AliExpress, a Amazon, os grandes players, Shopee, e aí vai por outros tantos, né? Ela quer fazer a mesma coisa. Fala, vou separar 10 produtos, 20 produtos, vou colocar com um desconto sensacional aqui e vai vender. E eu não estou dizendo que isso não é para ser feito, estou falando que isso precisa ser feito. Mas não é isso que vai promover os resultados para o médio e pequeno na Black Friday. Ele tem que ser mais criativo, ele tem que utilizar essa questão do conhecimento do cliente, né? Conhecer a personalidade da pessoa, olhar ali para o que ela está acostumada a comprar e fazer algo mais personificado mesmo, né? Não fazer essa campanha pura e crua do preço, né? E aí eu quero lançar um outro tema aqui, mesmo para a gente cutucar nesse sentido, porque eu acho que isso que pega, sabe? Quando eu vou lá, eu falo assim, cara, mas você está fazendo a mesma coisa. E olha só, o produto que você está colocando aqui, o teu concorrente que tem mais poder, que tem mais força, ele está colocando 10%, 15% mais barato do que o teu. Então, olha só que problemaço. Ele está impactando mais gente e está impactando com preço menor do que o teu. Pô, se você não for pessoal não personalizar a tua oferta, né, para clientes que já são seus ou clientes que você quer resgatar, você vai ter mais dificuldade. O tema a gente vive, né, no marketing a gente gosta muito de falar das eras do marketing, a era do produto, a era da publicidade, a era do mercado, a era da experiência do cliente. Agora a gente vive, ou pelo menos está entrando na era da estatística, né? Na era de conhecer muito a base de dados, quem compra e quem não compra, o que você pode tirar disso para vender. A Black Friday é uma boa oportunidade para esse exercício, né? Entrar na era dos dados. Né? Eu tô lembrando de um caso aqui, de um grupo de empresários que a gente participa, e lembrando de um comentário de uma empresária que está lá, e ela disse assim, eu tenho hoje uma base de dados de 15 mil clientes.
Aí a primeira coisa que eu fiquei imaginando conforme você falava é, puxa, com uma base de dados de 15 mil clientes, será que se eu analisar esses dados, estratificar as compras, eu não consigo só com a minha base de 15 mil clientes fazer uma campanha para Black Friday, onde essa campanha para Black Friday eu consiga ter ofertas muito específicas para essa base de clientes, que eu não precise utilizar de campanhas para trazer novos, e eu consiga ainda, através dessa própria base de clientes, 15 mil, criar uma ação onde eu tenha um programa de indicação que de 15 mil, vamos imaginar que 10% comece a indicar e cada um indique um ou dois, e eu com indicação de um ou dois, eu faço uma oferta super especial também. Quer dizer, esses mecanismos dentro de uma estratégia vão além de falar apenas no digital, como todo mundo conhece, a história do tráfego pago, que já é uma maldição, como vem sobre esse aspecto de achar que eu preciso procurar lá fora o público que vai comprar minha oferta de Black Friday para que realmente eu tenha aí uma oportunidade melhor dentro dessa data no mercado. Então, é muito mais que isso, né? Tem que suar, né? Tem que transpirar, mas esse é o caminho que parece muito mais prático e com muito mais possibilidade de resultado do que eu ir lá entrar numa guerra nesse mercado do digital e da publicidade com players que estão colocando centenas de vezes mais dinheiro do que eu ali e tem muito mais capacidade de acertar o camarada na jornada de compra, né? Porque tem muito mais dados para poder trazer isso daí. Mas pensa, ele também está acertando muitas vezes novos. E quando você já tem clientes que já compraram de você, eles conhecem a sua marca, sim, eles dúvida, conhecem o seu atendimento, eles têm a experiência com você. Então, eu tenho aí uma possibilidade de vender muito mais para ele, porque já tem uma confiança gerada. E talvez as empresas menores não percebam isso que elas têm. Esse ativo que ela construiu, né? Esse é um ponto importante. Ela construiu um ativo. Base de clientes é um ativo. Tem um ponto importante aí quando a gente olha aqui para branding, nessa história, vocês citaram essa questão da experiência, né? Isso é uma figura-chave, né? De uma data como essa. É você, até nessa lógica de você planejar, de você ter estratégia. Isso que você falou, né? Ele vai olhar só para os grandes, fazer aquilo que o grande está fazendo. Copiar o grande, pouco provável que dê certo, porque o grande negociou tão bem, conseguiu um preço tão enxuto que ele não vai conseguir pelo volume, não tem como ele concorrer, né? Mas se a gente for pensar todas as outras lógicas de experiência, realmente a gente aproveitar, na lógica de brand, de construção de marca, você aproveitar com uma data como essa, que tira a pessoa de casa, faz a pessoa procurar em site, nas lojas, nas vitrines, ver o que tem de promoção, ver o que vale a pena. As pessoas se programam para isso. Tem muita gente que realmente se programa para isso. Aliás, tem muita gente que fica esperando realmente essa data, né? E se você aproveita essa data para atrair esses novos clientes, esses potenciais clientes que ainda não conhecem a sua marca, e nesse momento que a pessoa entrou em contato com a sua marca, numa data como essa, você gerar uma boa experiência, já valeu a pena você ter aproveitado o Black Friday. Só que a gente vê também, é um risco muito grande, onde pela falta de programação, pela falta de planejamento e de estratégia, muitas vezes aquela empresa, aquela marca, aquela loja não vai ter um estoque adequado, a questão da logística não está redonda, sei lá, a questão do layout de loja, fica tudo meio empilhado, enfim, tende a não dar uma boa experiência se não teve uma programação prévia. E aí quando você fala dessa má experiência, você está resvalando obrigatoriamente na confiança da marca, nesse residual de ter na sua cabeça, na cabeça do consumidor, uma sensação positiva com aquela marca quando você entrou em contato com ela. Porque você não vai lembrar, foi num Black Friday. E aí, por isso, eu vou dar um desconto para aquela marca, eu vou tentar de novo comprar dela numa outra oportunidade e tal. Muitas vezes, você já tem uma experiência ruim, você, de uma maneira quase subliminar, você já cria uma objeção para aquela marca que é muito difícil você limpar depois. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente pensar em todos os detalhes de uma data como essa para você gerar
a melhor experiência possível para que a marca gere essa sensação positiva e que acaba fortalecendo confiança da marca. E confiança é chave quando a gente fala de brand, né? Isso vai gerar residual para muito e muito tempo se você fez do jeito certo. O risco é fazer do jeito errado, né? Ou seja, se você não está vendendo na Black Friday, se você não está vendendo fora da Black Friday, na Black Friday você também não vai vender. Não é? Na verdade, se você vende mal, em qualquer momento você vai não errar Black feio Friday na Black que Friday, você hein? vai vender. aí, Sabe né? uma coisa que me cansa, cara? Uma coisa que está me cansando? Empresa com dados e sem informação. Sacou? É porque os dados são coletados o tempo todo. Pô, É o bando de dados, né? ontem eu estava numa reunião com um potencial prospect, com um prospect. E aí eu percebi durante a reunião que a gente estava discutindo sobre informações que não eram informações coletadas a partir dos dados. Mas tudo que eu perguntava tinha os dados. E aí, quando eu perguntava, então tá bom, qual é essa informação? Aí vinha, eu acho que é por causa disso. Mas, cara, você não tem as informações, né? Então, a gente lá estava falando o seguinte, ele tá com a queda de venda. Esse próximo está com a queda de venda. A venda vem caindo todo mês, beleza? Caindo faturamento, receita. Eu perguntei para ele, tá, cobertura está caindo? Número de clientes está diminuindo? A compra? Periodicamente? Eu acho que tá. Mas você tem as informações? Tá, positivação tá caindo? Número de vezes que o cliente compra? Isso eu acho que não. Tá, ticket médio tá caindo? Perguntou pro o gerente dele lá, o que você acha? O ticket médio tá caindo? Eu falei, pô, mas vocês não têm os dados aqui para poder saber e me dizer, cobertura caiu 18%, positivação caiu 13%. 18,3%. 18,3%. O ticket médio caiu 69,30 centavos. E isso está impactando aqui em 15% o nosso volume monetário. Então, analisar os dados primeiro para depois vir com a intuição, o feeling. Falou, o que esses dados trazem de informação que podem aguçar o meu feeling, né? Depois interpreta, depois toma o caminho. Nessa hora da Black Friday, é o que eu estou falando, isso é um trabalho que o pequeno e médio precisa fazer, senão ele vai gastar dinheiro. Ele vai gastar a grana, ele vai investir numa campanha tradicional, ou nessa campanha que os grandes fazem, e aí não vai coletar resultado e vai ficar falando, Black Friday não é data boa, tá vendo? Não é uma data legal. E é um caminho muito... que não é segredo, que eu preciso ter dados que são coletados já há muito tempo dentro das plataformas, das redes sociais, de CRM, de softwares. Eles estão coletando dados o tempo todo e eu estou imputando outros dados lá. Dos dados eu vou ter, então, o cruzamento deles para ter a informação. A informação me permite, na correlação entre elas, trazer o conhecimento e é isso que, no final, cria o chamado inteligência competitiva. Então, a sua empresa ela se torna mais inteligente para competir a partir do momento que ela conseguiu construir um conhecimento a partir das informações e dos dados. Não há, talvez, nas pequenas empresas, alguém dedicando tempo para se debruçar e fazer isso. Os dados estão lá, o bando de dados estão lá, né? E eu não faço nada com eles. E aí, de forma empírica, quando eu preciso responder a alguém, responder ao mercado, responder aos próprios colaboradores, à sua equipe comercial, eu respondo por aquilo que eu acho. E aí eu passo a ter uma empresa baseada em achismo. E aí o que está faltando para que quem comanda a empresa, seja o empresário, ou seja um diretor, um gestor, o que está faltando neles? A maturidade para ele se utilizar daquilo que ele já tem. E aí, veja, reflete comigo se isso não é um ponto muito comum na maioria das empresas. É muitas vezes o que a empresa já tem. Você sabe que uma coisa que vem muito forte para mim quando penso em Black Friday é assim, óbvio que a gente está falando de varejo, principalmente varejo que aproveita essa data. E varejo, eu vejo ainda tanta oportunidade para ser explorada
Vou dar exemplo para vocês. A gente atende alguns clientes que são shopping centers, né? O empreendimento de shopping center. E a gente tem, por exemplo, um projeto onde a gente está ajudando a desenvolver uma lógica de uma ferramenta para que os lojistas desse shopping center atendam via WhatsApp os clientes que vieram interessados, que demonstraram interesse através dessa ferramenta unificada. Então, uma ferramenta unificada do shopping que direciona para cada uma das lojas esses leads que são gerados nessa plataforma. Vocês não imaginam a dificuldade de adesão de lojistas para atenderem esses leads que chegam via WhatsApp no colo, literalmente no colo. É claro que tem que respeitar, muitas vezes ele não tem ali a estrutura, tem um vendedor que está lá correndo e tal, não se estruturou, não se planejou, não se organizou, não criou estratégia para aproveitar esse canal, mas eu vejo muita oportunidade. Se a gente for pensar WhatsApp, Poxa. quem, pelo amor de Deus, no Brasil que não usa o WhatsApp e não gostaria de comprar alguma coisa via WhatsApp rapidamente ou ter uma informação rapidamente? Ontem mesmo eu estava comprando pizza, acho que era pizza, alguma comida, alguma coisa assim. Eu tive uma dificuldade porque não era no WhatsApp, meu amigo. Enfim, então assim, é muito mais fácil, muito mais rápido. Muitas vezes simplifica, né? Simplifica e assim, agiliza. Só que é aquela história. Voltando de novo nessa história da lógica do varejo, né? E quando a gente pensa Black Friday também me vem muito isso em mente. Sabe aquela história do omnichannel versus multichannel, né? Omnicanal versus multicanal. Você ter vários canais, WhatsApp, site, loja física. Quando fala de Black Friday, o ideal é você envolver todos esses canais, né? Mas não cada um desses canais separadamente. Você ter esses canais, onde o seu consumidor pode entrar por cada um deles, só que desenvolver estratégia para que sejam integradas essas comunicações, né, via esses canais todos. Porque senão fica muito isolado, são como se fossem lojas concorrentes dentro da mesma loja. Você sabe como eu tento simplificar isso daí, Razeira? Eu tento colocar para o empresário o seguinte, ó. A gente tem 3 características do negócio que são possíveis. Ou o negócio é de venda recorrente, e isso não quer dizer que é pagamento mensal, mas é um cliente que compra muitas vezes, tá? Então, esse negócio está muito baseado em venda recorrente. Esse cliente está sempre vindo aqui, tá? Ou ele é um negócio de aquisição, novos clientes que compram e normalmente demoram para comprar ou nunca compram de novo, tá? E ele pode ser os dois. Ele pode ser um negócio de recorrência e de aquisição de novos clientes. A primeira coisa que ele precisa olhar é isso aqui. Então, se eu tenho um negócio de aquisição de cliente, de ciclo de venda longo, não adianta ele fazer Black Friday agora. Ele tem que atacar os clientes que estão com orçamento no CRM. Falar, quem está com proposta no CRM? Esses caras que eu vou tentar trazer. E eu estou falando isso porque a gente já fez isso aí, faz com alguns clientes, e chega nesse período, né? A gente vai lá fazer Black Friday na última etapa do funil, proposta, negociação, quem está ali, que a gente vai atacar esses camaradas. Até o dia 29, até o dia 30 de novembro, você pode fechar com a condição especial aqui, tá? Se ele é recorrência, não faz sentido para mim não olhar para os dados e falar, deixa eu ver aqui. Essa pessoa comprou esse lingerie há um ano atrás. Não comprou mais esse lingerie. Só que quando eu olho, ela comprou esse lingerie mais uma vez há 2 anos atrás. Então, ela gosta desse lingerie aqui. Se eu quero trazer essa pessoa para a loja, eu primeiro preciso anunciar esse lingerie para ela. Aí eu coloco ela aqui na loja, eu abro a conversa com ela via WhatsApp, e aí eu posso tentar até oferecer algo diferente para ela ou alguma coisa diferente para tentar vender mais. Mas isso precisa de trabalho. Você precisa debruçar e fazer em cima. Se pegar esse lingerie aqui e colocar numa oferta de 20% para todo mundo da base, talvez não chegue para aquela pessoa que era a pessoa que precisava ser impactada. Ela não vai ser impactada com aquilo, porque está chegando para ela de uma marca mais poderosa, que tem mais investimento, né? Então, na minha cabeça tenta olhar para o teu negócio e entender. Ele é venda recorrente? Meus clientes compram várias vezes de mim durante um período? Beleza. Não é. Meu negócio é de aquisição.
Então, pô, seu negócio é de aquisição e ciclo de venda longo, provavelmente você tem proposta no seu CRM. Se não tem CRM, aproveita e morre agora, né? Então, você não tem CRM Pula da nessa ponte, altura do pula da campeonato, ponte. então ferrou. 2024. Não tem como, eu não tenho como organizar os negócios que eu tenho agora em etapa de proposta. Então, ferrou, né? Não é a Black Friday que vai te salvar. Eu falo que, né, que das 3 estratégias, claro, a mais complicada é quando você tem um negócio de aquisição e recorrência. Né? Falou, eu preciso de novos clientes, eu preciso vender para os clientes que eu já vendo ou manter os clientes que eu já vendo na minha carteira. Então tá na hora lá de fazer um cross-sell, vender alguma coisa a mais, estender o prazo de contrato desse camarada, tentar vender alguma coisa. Mas a estratégia para mim começa disso aqui. Isso para mim dá mais clareza para o empresário. Falou, o que eu tenho que fazer? Porque a cabeça dele não pode ser a partir do produto. Faz sentido para vocês? Não pode ser a partir do produto. Ele está tentando achar um produto para tentar colocar na Black Friday. E ele, na minha cabeça, ele devia achar clientes, ou um grupo de clientes, alguma coisa lá relacionada à receita previsível, né? Um grupo grande de clientes dentro dos meus dados que eu possa oferecer um dos produtos que eu tenha a possibilidade de comprar, negociar bem. Exato. E oferecer para esse cara. Mesmo que eu não tenha aquele produto Mesmo naquela hora, vou buscar. Fala, pô, eu achei 1000 clientes aqui na minha base, estou querendo comprar 200 eu sei o que eles produtos com querem. você. Veja, em resumo, é o exercício dele, do empresário, né, o gestor, o líder dentro da empresa, é o exercício dele já estar fazendo isso ao longo do tempo para chegar na Black Friday para saber fazer isso. Isso ser mais natural, né? Ser natural. Quer dizer, eu estou pensando nisso em diversas datas que eu tenho no varejo que são importantes. Dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, dia do avô, da avó, todos os dias que tem, Natal. E aí Black Friday também, porque se eu exercitar fazer isso sempre, eu consigo compreender melhor ao longo do tempo o comportamento dessa minha base de clientes, né? O comportamento de compra que ela tem. Fazer agora para Black Friday, claro, é bom, é importante, mas que isso passe a ser um exercício contínuo de análise desses dados. Até para descobrir onde é que eu estou errando e não coletar dados, porque muitas vezes eu posso estar desprezando alguns dados que são importantes. Aquele lance que a gente já falou isso aí outras vezes e nos nossos papos, até longe das câmeras, a gente fala sobre isso, né? O empresário, o dono do negócio, muitas vezes ele se tornou dono, o que não é ruim, tá? Ele se tornou dono porque ele é conhecedor do produto, ele conhece bem do produto. Mas o que vai fazer a diferença dele é ele conhecer de marketing, ele conhecer de estratégias de marketing, que envolve as 3 coisas que a gente tem aqui, né? E mais outras tantas, né? Porque se ele está só com conhecimento baseado em produto, mas ele não sabe mercadear, né? Ele não sabe como fazer mercado, como vender, como atrair, como converter, pô, ele é profundo conhecedor do produto e ele começa a ficar em cima do produto, inventando coisa nova, botando um lacinho vermelho, tira o lacinho, põe um azul, coloca isso, coloca aquilo, e ele não para pensar como é que eu vendo esse treco com um laço branco. Não precisa ser laço vermelho, nem azul, nem nada. Como é que eu vendo meu produto com um laço branco? Entender de marketing, né? E é esse exercício que ele precisa fazer agora. A gente está falando aqui de marketing, não é? Pô, olho para o mercado e entendo que eu não sou um play principal, eu não tenho capacidade de investimento como os principais plays. Como que eu posso criar uma forma de vender mais numa data importante do comércio? Sim. E aí começam os exercícios. Mas ele pode fazer isso no dia dos namorados, no dia das mães, no dia das crianças, em todos os dias, no dia do profissional do segmento dele. E um monte de data ele pode fazer. Esse é um exercício que ele pode ir fazendo e ao longo do tempo ir aprimorando. Quanto mais ele vai fazendo, mais ele vai aprendendo a fazer. Uhum. Tem um ponto a respeito disso. Talvez a gente pensar de novo, voltando para branding, a gente pensar. Às vezes tem, dentro dessas estratégias, desse planejamento de longo prazo, que as marcas precisam pensar, estruturar e tudo mais, pode ser que tenha muitas lojas, muitas marcas, muitas empresas que não faça sentido nenhuma aproveitar Black Friday e tudo bem. Eu acho que tem que entender realmente se o seu posicionamento, se o posicionamento daquela marca, se cabe Black Friday.
Sabe? Porque Black Friday é nitidamente preço baixo, é desconto agressivo. Se a marca ela está totalmente estruturada, o posicionamento dela, a construção dela de longo prazo está totalmente estruturado para uma marca premium ou algo que seja mais exclusivo, que não é aquela gente se acotovelando dentro da loja, uma coisa mais quase um a um, talvez não faça sentido. E tudo bem, mas de novo, quem vai analisar isso é o empresário. Ele tem que olhar a maneira que está sendo construída a marca dele, esse posicionamento e usar essa coerência. Não é porque é uma data que um monte de gente está apto e voraz para comprar alguma coisa que ele vai aproveitar do nada. Se não tiver um alinhamento com a marca dele, se não tiver alinhamento com a coerência que ele está construindo a marca dele no longo prazo, deixa para lá. Deixa os concorrentes dele aproveitarem, mas melhor ele não criar nenhum tipo de desconexão com a marca dele. Entre a marca dele e os consumidores dele, né? Se for feito de uma forma sem planejamento, ele tem uma grande chance de fazer isso aí. Altíssimo. Agora, dá para ele pensar em uma estratégia para isso, né? Falar, eu vendo um produto premium, por exemplo, mas eu vou aproveitar a Black Friday para aquisição de novos clientes. Então, eu vou lá no meu fornecedor, vou dizer para ele, eu quero pegar uma quantidade de itens seus de um produto meu que é premium, porque eu quero provocar a primeira experimentação da nossa experiência com esses clientes que nunca compraram com a gente. Eu não vou colocar essa campanha pública, eu vou direcionar essa campanha para não clientes. Ok? Mas os clientes vão acabar sendo impactados. Beleza, tudo bem. Mas a tua energia está para a aquisição de novos clientes. E talvez, e muito provavelmente, você não vai ter a rentabilidade, o lucro que você teria se você estivesse vendendo o teu produto premium fora de uma Black Friday. Só que a estratégia nesse momento não é lucrar, é adquirir novos clientes para comprar mais vezes. Então dá para desenvolver a estratégia de várias maneiras. Mas o que eu falo novamente, Azeira, não dá para copiar o que o grande faz. Sim. Né? Que está lá comprando. A estratégia do grande é simples, mas ele tem muito poder, né? E aí isso facilita para simplificar a estratégia. O pequeno médio tem que ser criativo, tem que exercitar mesmo. Isso que o Paulo Milhão está falando aqui, precisa buscar marketing, pensar, queimar os neurônios, suar um pouco. A gente roda, volta naquilo que a gente sempre fala. Não tem uma coisa rápida, não tem uma resposta rápida. Você tem que ir fazendo consistentemente ao longo do tempo para dar certo. A primeira vez, eu estou lembrando aqui, há 5 anos atrás, a gente teve a primeira experiência de Black Friday num desses segmentos de aquisição de clientes. Ciclo de venda longo, mais de 90 dias entre chegada da oportunidade, passivo, ativo e fechamento. E aí, o empresário, atento pra caramba, me falou, e a gente não vai pensar nunca na Black Friday? Eu falei, vamos pensar na Black Friday. Vamos lá para o funil de venda, a gente tinha 11 propostas paradas no funil de venda. Estava lá dentro daquele ciclo entre entre 20 dias, 30 dias e os 90 dias, que era o tempo que a gente entende que o negócio pode ser fechado. E aí a gente fez uma oferta especial para cada uma dessas 11 propostas, porque eram 11 propostas. E a gente fechou 4. Nossa média de vendas mensal era normalmente 2. Nós dobramos a nossa média mensal. No ano seguinte, fizemos de novo. Só que aí a gente já estava empurrando propostas para Black Friday. A equipe também entendeu o seguinte, vamos fazer a proposta? Ela falava com o cliente, vamos seguir para a proposta, porque talvez eu consiga alguma coisa muito importante no mês que vem para você. E aí, no ano seguinte, a gente já tinha muito mais propostas na época da Black Friday e a gente conseguiu, 8, 9 fechamentos, né? Foi um número sensacional. Desde então, o melhor mês de venda nosso é a Black Friday. E é um negócio de aquisição de cliente, de ciclo de venda longo. E a gente vai lá na Black Friday, empurra todos os clientes para a etapa proposta, tudo que está rodando, coloca na etapa proposta. E aí a gente vai lançar uma oferta especial para cada um deles. Quer dizer, a gente pega
a proposta que ele tem na mão e fala, ó, eu consigo fazer essa e essa condição com você. Porque eu estou tentando, no caso dele lá, a estratégia é antecipar a recorrência. Porque se esse cara não fechar em novembro, ele provavelmente só vai fechar em janeiro, fevereiro, março do ano que vem. Então, o que a gente fez? Pô, esses 4 meses sem essa receita aqui, o que significa ao longo de um contrato de 24 meses para mim? E é normalmente esses descontos que a gente vai lá aplicar para ele. Ó, compra agora, e em alguns casos a gente vai lá e dá até carência. Fala assim, ó, bem, fecha agora e começa a pagar em janeiro. Beleza? Mas eu coloco ele para dentro num contrato de fidelidade de 24 meses. Não é? Eu tô lembrando de um caso aqui, desde o começo do podcast, eu fiquei lembrando de um caso aqui, e acho que faz muito sentido. É um profissional que trabalhava com cursos, treinamentos, acho que não sei se é de consultoria, palestras, mentoria, e ele tinha 1 ou 2 ou 3 livros lançados, e ele, numa Black Friday, ele conta depois dessa história, ele pegou os livros dele na versão digital, então, custo zero, e distribuiu todos os livros dele na Black Friday a preço zero. Então, o livro dele ele era só vendido, seja na versão digital ou impressa, mas na Black Friday ele liberou todos os livros dele a preço zero. E ele teve um resultado violento, porque aquele livro já estava sendo ofertado há algum tempo, ancorado por um preço. Então, não era algo que eu estou lançando um e-book agora, que é gratuito, ele já era vendido, já tinha público. E, de repente, ele adquiriu, na Black Friday, uma base nova de potenciais clientes muito grande, onde ele pôde se aproximar desse cliente através de um produto que ele entregou de conhecimento que tem profundidade, que é um livro. E aí, através disso, ele começou a criar ações posteriores relacionadas a esse público, chamando eles para um evento online, se relacionando, abordando e tudo mais. Então, quando a gente começa a falar, às vezes, em criatividade, é porque eu conheço outras ações que foram feitas, né, tenho um repertório maior e começo a tentar encaixar dentro do meu contexto, do meu produto, daquilo que eu vendo, do meu momento, do meu concorrente, uma nova ação que eu preciso de alguma forma validar, né? Porque eu não tenho certeza. A criatividade vai ser validada se de alguma forma alguém for lá e adquirir. Na verdade, tudo é criativo, tudo é, mas ela precisa ser validada no mercado. Mas quando eu começo a criar isso e a validar, e seja na Black Friday ou outros momentos aí, eu começo a construir uma base para empilhar novas ações e criar um público, um mercado que eu vou extraindo o valor dele ao longo do tempo. E às vezes a expectativa que eu tenho é que a Black Friday, no momento que eu vender, gere somente caixa para mim, aquele caixa imediato que vai sustentar minha operação pelos próximos meses. E na verdade, necessariamente não é isso. A Black Friday pode ser uma estratégia de aquisição de leads. Você falou de criatividade algumas vezes aí. O que a gente tem que... Não podemos deixar de falar a respeito, né? Black Friday, quando a gente fala de marcas, essa criatividade não pode chegar naquele ponto de deixa eu ser criativo aqui de cobrar metade do dobro. Sabe aquela história? Você sobe antes o preço, para depois chegar na Black Friday, abaixa. Gente, já passou a época de fazer isso, pelo amor de Deus, né? Eu acho que as marcas... tem que estar antenada sabendo que o consumidor tem todo o poder de consultar isso, tem muito mais fiscalização em cima disso, tem sites específicos que ficam pesquisando isso. Então, quando a gente está falando, de novo, de construção de marca, não podemos correr o mínimo risco de que aquela marca vá se queimar por ter feito algum tipo de atividade criativa e que não foi a mais correta frente ao consumidor. Tem que fazer, aproveitar, desenvolver estratégia, mas tudo dentro da normalidade, né? Se é para dar desconto, dê desconto. Não seja criativo ao fraudar. Não seja criativo, como a gente já viu aí, até governos criativos, né? Não tem como esconder esse tipo de coisa. Então, assim, use essa oportunidade, mas faça do jeito certo. E se viu que não vai dar para fazer do jeito certo, talvez seja melhor recuar
e não fazer. De repente aproveita aquele fluxo de gente que está passando na frente da sua loja, tenta atrair para dentro da sua loja de outra maneira, mas não prometendo algo que não seja verdade. Quando a gente fala de construção de marca, verdade, autenticidade, ser genuíno, isso é base. Não podemos correr o mínimo risco de fugir dessa lógica, né? Bater na tecla de novo de o que ele espera com a Black Friday, não é? Porque se ele conseguiu comprar bem, ele pode esperar lucro. Se ele conseguiu reduzir despesas, diminuir custo, no caso do serviço, ele vai poder vender e ter lucro. Ah, mas eu tenho uma proposta de escalar aqui no dia da Black Friday e essa escala vai dar lucro para mim. Legal. Mas a estratégia da Black Friday pode ser pensada para outras coisas além do lucro ou através de comprar bem ou através da escala, que é aquisição de novos clientes, venda de outros produtos para clientes da base, aumentar o número de produtos que um cliente da base. Tem outras estratégias que podem ser pensadas nesse momento, que não é só lucro. O empresário que ele só fica pensando em lucro através dessas oportunidades, né, ele vai deixar muitas dessas oportunidades passar, porque ele fala, eu não tenho como lucrar agora. E muitas vezes aquela oportunidade não é lucro instantâneo, é gerar uma ação para que ele possa ter mais lucro na sequência, em outros momentos. Né? A velha história de que ele precisa entender que o jogo é de médio e longo prazo e não é de curto ou curtíssimo prazo. Né? É o imediatismo, né? O curto prazismo que acaba atrapalhando. E dessa forma ele está sempre tentando resolver o problema no susto que vai acontecer a Black Friday daqui a 15 dias e o que eu vou fazer agora para resolver. Sabe uma outra coisa bem comum que eu quero trazer para vocês aqui? A falta de sincronização que o médio tem, né? Então, o médio e o pequeno tem. E eu falo até que algumas grandes pisam na bola também, né? Porque talvez isso não ter calibrado bem ali a expectativa de chamado. Mas para uma ação como essa, ou para qualquer outra ação como essa, como no final do ano, alguns segmentos vão lá e contratam mais vendedores, porque vão ter mais pessoas na loja, né? Nesse momento você também precisa preparar a sua estratégia e sincronizar ela, né? O atendimento tem que ser mais rápido, dinâmico, eventualmente vai precisar de mais pessoas. O processo de venda muda, eu falo que para um momento como esse, você tem que encurtar o teu processo de venda, a equipe precisa entender isso, e isso também é um grande problema, né? O vendedor que está acostumado a fazer um processo de venda de uma forma, ele não entende que naquele período, naquela semana, e alguns utilizam um mês, né? Ele precisa comprimir o processo de venda dele, senão ele não vai conseguir atender mais pessoas, né? E uma coisa que o empresário precisa considerar, a equipe vai trabalhar mais, se você fizer ação. E é importante que você pense no incentivo para a equipe. Não é? Então, eu digo assim, eu sou da época que eu aprendi que quando você faz campanha para o mercado, você não faz incentivo de venda, e quando você faz incentivo de venda, você não faz campanha para o mercado. Mas, em alguns momentos, você tem que utilizar isso. E esse é um dos momentos. Na Black Friday, para que você potencialize os resultados, é legal que você tenha a campanha de vendas, que é a própria Black Friday, mas que você faça um incentivo de vendas para a equipe também. Para a equipe falar, eu vou trabalhar, eu vou suar para caramba, eu vou ter que buscar mais, mas eu vou ter alguma contrapartida que não seja só o volume de venda. Alguns empresários me dizem, mas ele vai vender mais. Mas ele vai vender mais para muito mais pessoas. É diferente de em alguns momentos que ele vende mais porque ele acerta um peixão, né? Fala, meu volume de venda aumentou porque eu fiz uma grande venda. Na Black Friday, provavelmente, ele vai trabalhar muito mais, né? E ao invés de ficar discutindo se ele está certo, se ele está errado, se ele está comprometido, se ele vai trabalhar mais, faz um incentivo de venda lá e premia os vendedores que tiverem volume incrementado em 20%, em 30%, com comissão dobrada ou 50% a mais de comissão, para eles também morderem a isca, né? Eles também olharem e falar, eu vou buscar isso daí. É uma oportunidade esse momento, eu preciso me dedicar mais e fazer um esforço adicional. Aquele lance básico, né, Razeira? Todo movimento que uma empresa faz e ela precisa da sua equipe de vendas para tracionar, se a equipe de vendas não comprar, você vai ter mais dificuldade de tracionar.
Então, pô, você está fazendo um Black Friday, a equipe de venda não comprou a Black Friday, pô, não vai acontecer. O cliente vai chegar e não vai dar. Então, pô, a equipe precisa comprar também a esse momento, né? E qualquer outro que aconteça. Porque se o vendedor não compra, se a equipe comercial não compra, a venda não vai acontecer provavelmente na expectativa que você tinha lá. O fato é que a tendência é que tenha movimento, que tenha público, que tenha gente buscando ofertas e tudo mais. Tá? Mesmo que a Black Friday seja ruim, a tua oferta seja ruim, faz um incentivo de venda, né? Tomando todo o cuidado para não ser a tal da Black fralda, né, que é toda suja, ou Black Fraud, né? Uhum. Mas assim, vai ter gente buscando. Eu estava até olhando, bom, a Black Friday tem origem lá nos Estados Unidos e tal. Logo depois do Thanksgiving, né, da Ação de Graças, na primeira sexta-feira depois da Ação de Graças, eu estava olhando em algum lugar, esse black do nome, diz que a polícia que deu esse termo, porque era tanto movimento, Exatamente tanto acidente, tanto engarrafamento, tanta briga de gente querendo comprar o mesmo produto, tanto furto. O dia do pesadelo para a polícia. Que para eles era black por causa disso, né? Mas o fato vai dar movimento, se programe. E aí, assim, fica só como talvez uma... Na jornada de compra, o cliente ele fica entusiasmado por ver isso e ele acaba colocando grana que ele não tem para poder entrar naquele movimento. Então, tem muita gente que se entusiasma e acaba comprando, às vezes, por impulso. Né? Compra errado, vende errado. Literalmente por impulso, né? Tem gente que fala, caramba, tem 3 pessoas se estapeando por esse micro-ondas aqui, deixa eu pegar também um, né? Nem olha o preço e tudo mais, já coloca no carrinho e sai levando e tudo mais. Então, é uma época de realmente rola muito esse impulso, né? E aí se teve, de novo, essa estratégia adequada, se você negociou bem, se você se planejou, se você treinou sua equipe, se você fez o dever de casa, aproveite, porque é uma data importante. A gente tem aí, como eu citei, alguns clientes que a gente está trabalhando para Black Friday, já faz 2 meses que a gente está trabalhando. Quando esse episódio for pro ar, já vai fazer 3 meses que a gente está trabalhando. E aí você tem realmente essa possibilidade de aproveitar bem essa data. Mas em cima da hora, de sopetão, não vai dar certo nunca, né? Não vai dar. Não vai dar. Como não dá para quase nada. Exato. É só aquilo que dá certo e dá errado para o restante todo dos negócios, das datas e das lógicas de negócios, né? Se você se preparou, vai dar resultado, se não, esquece. Eu já comentei com vocês outras vezes, né? Como isso me preocupa e como isso me causa assim, uma profunda irritação. Que é a empresa ficar tentando resolver o seu resultado comercial, o resultado de vendas, através de uma ação isolada. Sacou? Eles ficam ali, acordam de manhã e falam, o que a gente pode fazer hoje? Eu falo, cara, você acha mesmo que você tem a capacidade de pensar em uma ação, uma única ação, que vai promover resultado na tua empresa de 20%, 30%? Pô, será que não é mais prudente? Será que não é mais natural você pensar, cara, minha estratégia não está legal? Eu preciso pensar de forma estratégica novamente, porque a estratégia que eu estou utilizando, ou seja, a reunião das minhas ações, não estão promovendo o resultado que eu preciso. Então, não adianta eu ficar pensando aqui em uma ação que vai dar o resultado que eu preciso. Eu preciso pensar na minha estratégia. E isso, muitas vezes, carece de tempo e carece de buscar parceiros. Parcerias para poder pensar nisso. Vai ser mais rápido. Eu vejo que a gente tem que entender que o empresário vai amadurecer sobre tudo isso que a gente tem falado. Na marra. Na dor. Quando ele entender que não existe mágica, não existe milagre, e a gente se volta para aquilo que existe, que a gente fala aqui. Existe planejamento, existe método. Então, é o empresário realmente compreendendo isso, é que ele não vai acordar de manhã e achar que vai ter algo tão milagroso que ele vai fazer, que vai dar um resultado de 30% para ele amanhã. E que não vai ter investimento, não vai ter amadurecimento desse processo para chegar lá. Porque se fosse tão fácil assim, por que todos não estariam fazendo? E se fosse tão fácil assim e todos estivessem fazendo, teria uma competição tão acirrada
que não funcionaria mais para todos. Uhum. Então parece algo tão lógico, né, para uma mente cartesiana, e o que acontece é que talvez somente, para mim, somente a explicação que tem, e eu passei por isso também, não posso dizer que eu não passei, é essa imaturidade empresarial. É imaturidade para entender como as engrenagens do negócio funcionam. E dentro dessas engrenagens, tem o branding, tem growth, tem vendas. Dentro dessas engrenagens tem o marketing, o mercado, a sociedade girando e rodando, né? E fazendo as coisas funcionarem. E aí eu não consigo observar coisas muito simples que estão relacionadas ao que o ser humano faz e faz muito bem. Se relacionar, encontrar pessoas, encontrar os parceiros que você acabou de falar, encontrar bons prestadores de serviço, para que ele possa fazer essas engrenagens funcionarem. E claro, o desafio é ele conseguir levantar a cabecinha lá que ele está atolado no operacional, olhar para fora e falar como é que eu busco uma ajuda para que eu possa caminhar mais. Porque muitas vezes ele não está conseguindo olhar de lado, né? Tirar a cabecinha do operacional e conseguir fazer tudo isso acontecer. Parece, muitas vezes, se ele escutar isso aqui, que fala assim, puxa, mas está tão distante da minha realidade. Qual o primeiro passo que eu preciso dar para conseguir chegar onde vocês estão dizendo que eu preciso chegar? O Eli falou agora há pouco sobre... Bom, você estava comentando também, né, essa questão de unir essa lógica de branding, growth e vendas, como é importante. Você estava falando sobre, muitas vezes, você buscar ajuda, apoio de terceiros, de consultores, enfim, para você estruturar da maneira correta. Você sabe que essas datas, como Black Friday, como Natal, são algumas dessas datas onde eu sinto mais importância de que essa estratégia de brand esteja conectada com growth e com vendas. Eu sinto que eu fico mais impotente numa data como essa, se a gente só está fazendo a lógica do branding, mesmo que seja muito bem feita, se não tiver o apoio dessas outras áreas de vocês. A gente fica muito isolado e não sabe nem se deu resultado, se não deu resultado. Esse que é o pior dessa história, sabe? De repente a gente até desenvolve estratégias ali de marketing, faz o cliente entrar na loja, faz o cliente entrar no site, faz a oferta chegar no consumidor através do growth, gera venda, mas a gente não sabe de onde foi, sabe? Fica um negócio meio num turbilhão ali que não conseguiu nem analisar adequadamente se deu resultado, se não deu, porque não houve estratégias de mensurar, de criar métricas e olhar o que a gente quer como objetivo quando a gente entra numa dessa, né? Se você não sabe nem por que você está entrando, não tem um objetivo claro, você não vai saber o que medir. E aí você chega no final, a gente vê aquela típica pergunta, e aí, empresário, como é que foi? Teve um bom resultado? Ah, não sei. Ou, não foi bom não, mas choveu gente na sua loja, então, mas não vendeu. Então, não é o branding que não funcionou, não é o marketing que não funcionou. O restante que não estava redondo para você aproveitar essa oportunidade, né? Vou pegar um gancho bem simples quando você fala isso e que, de novo, é aquela miopia que ele está olhando só aquele resultado, vendeu ou não vendeu. Uhum. Se eu gerei uma grande entrada no meu site, no meu e-commerce ou no meu WhatsApp, para ver a minha oferta, mas eu não comprei, através do digital, eu tenho que fazer com isso nos próximos meses. Uhum. Eu tenho ações que eu posso fazer com esse público que não comprou de mim. E a questão é que eu estou olhando somente para aquele dia. Aí eu paro, desprezo esses dados que foram coletados e sigo para o próximo milagre. Alguns empresários já estão atentos a isso, né? Alguns empresários são muito astutos, né? Eles são realmente muito inteligentes, né? Eu digo que todos são inteligentes, mas alguns são muito inteligentes. Ninguém tem um negócio por muito tempo ou por alguns anos se ele é burro, né? O empresário astuto, ele já está entendendo que existe uma oportunidade para ser aproveitada no digital que não é a conclusão da venda somente. É a curtida, é o comentário, é o engajamento, é tudo que pode acontecer ali que deve ser utilizado. O Paulinho estava falando, o meu eu estava falando sobre
eu também já fui assim, né? E eu lembrei e fiquei entristecido na hora, já me deu uma consternação no coração, assim. Falei, cara, como eu era um imbecil. Como eu era um imbecil de ficar debruçado procurando uma ação que ia me dar um resultado de vendas que eu queria, né? E graças Bala de prata. a bala de prata, graças a rede de relacionamento, as conexões, graças a eu me permitir, eu comecei a me sentar com outras pessoas que começaram a me mostrar que era importante eu ter uma estratégia e não era uma ação, né? Uma ação publicitária, ou um incentivo de venda, ou uma redução de preço, ou uma adequação de mercado, não. Era todas as coisas juntas que poderiam proporcionar o resultado que eu estava querendo. Eu fico toda vez envergonhado com isso, mas é importante lembrar que eu já passei por isso também, tá? Já fui um imbecil. Não estou dizendo que você mas eu já fui, tá? De ficar esperando o resultado através de uma única coisa e acreditar que isso era possível. Mas, pois bem, o que vocês podem fazer, começando pelo Razeira, para a Black Friday? Se alguém te procurar agora falando você, me ajuda aqui na Black Friday, o que você, MR Tempo, pode fazer? Eu vou falar, você está atrasado, mas vamos lá. Para um 2025, vamos você está falando, né? tipo isso. Assim, a MR Tempo, a gente é especialista em estratégia de gestão de marcas. A gente está aí há mais de 30 anos fazendo isso. E a gente já passou por muitos Black Fridays da vida, obviamente. Aliás, Black Friday, Black Week, Black Month, daqui a pouco Black Year, né? A gente vai aproveitando essas datas para tirar o máximo para as marcas, aproveitar, enfim. O fato é que a gente tem essa pegada de estratégia de gestão de marcas, ela é muito focada em resultado de longo prazo. Quando a gente pega uma data como essa, que ela é de ciclo curto, ele é tiro rápido, ela é para dar resultado muito rapidamente, ela tem que estar dentro dessa grande estratégia de longo prazo. Então a gente faz isso, a gente vai desenvolvendo as estratégias de longo prazo, pensando em construção de marca, pensando na melhor experiência, pensando em gerar confiança, pensando em fortalecer a autenticidade, gerar a lealdade do cliente. A gente faz isso o tempo inteiro. E aí a gente se posiciona não como uma agência de propaganda, agência de marketing digital, agência de marketing, agência de design, mas justamente nessa consultoria de estratégia de gestão de marcas que utiliza todas essas ferramentas para fortalecer marcas e gerar resultado. Para nós, essa é a nossa razão de existir. E a REC? Partindo de uma marca bem construída, e primeiro eu não faço promessas milagrosas. Não faço. Mas partindo de uma marca bem construída, a gente consegue aumentar na REC a visibilidade, criar a oferta e aumentar a visibilidade da sua oferta, entendendo que pode haver conversões nesse processo, né, e vendas vai fazer o trabalho bem feito para isso, mas que para a gente trabalhar bem, a gente vai trabalhar só nas próximas campanhas, nas próximas ações, mas a Black Friday pode ser uma oportunidade, no momento de grande atenção do público em busca dessas ofertas, de gerar visibilidade para o seu produto, para a sua marca, para o seu negócio, para que isso gere ali na frente um remarketing, uma ação que possa atrair trazer de novo, consequências de resultado a médio prazo e a longo prazo. É difícil você prometer milagre no curtíssimo prazo, mas é que eu acredito que você começa, então, a partir de agora, a construir alguns ativos estratégicos de marketing, né? E no digital isso vai funcionar muito bem, porque eu vou coletar e poder analisar esses dados ao longo do tempo. Uhum. Então, Black Friday, para quem está, de repente, querendo fazer isso, talvez seja um caminho melhor. Mas isso pode ser construído ao longo do tempo e, no final de tudo, a gente gera essa demanda para a Eli aí entrar com tudo. Legal. O meu departamento é o único nessa situação que eu posso dizer, Eli, você consegue gerar resultados para a gente na Black Friday de 2024? Eu responderia, depende. No caso de vocês é mais prudente dizer, muito provavelmente não, a gente precisa fazer um trabalho mais a médio e longo prazo, mas no caso de vendas depende. Depende do quê? Depende do tipo de produto e serviço que você vende, como é que está a tua mobilização comercial, porque algumas coisas simples podem ser feitas.
um ajuste na forma de gestão comercial para esse período, capacitação do processo de venda para aquele momento e um bom incentivo de vendas pode trazer um resultado melhor do que a gente faz. Isso dá para fazer em pouco tempo, mas não quer dizer que vai dar certo. Pode acontecer melhor nesse prazo. Mas dependendo do seu produto, não dá. Dependendo do seu produto e do momento que a empresa vive ali, de gestão, equipe, modelo de remuneração, você fala, não dá para fazer nada. É isso que a Jump faz. Ela promove nas empresas a introdução de um método de gestão comercial para que a equipe tenha padrões de trabalho e a liderança possa seguir e desenvolver esses padrões de trabalho. Tudo isso feito com muito acompanhamento, porque é uma das forças, é a nossa principal força motriz. As coisas só vão acontecer com acompanhamento. Não adianta a gente só capacitar, a gente tem que capacitar, treinar e acompanhar para que os resultados aconteçam. É isso aí? Muito bom. Não deixem de fazer pós-venda, né? Pós-venda. Não deixem de fazer pós-venda. Porque pós-venda talvez já seja o início de uma próxima venda, né? Não deixa de ser... E Black Friday você está prestando atenção em quem está entrando na sua loja, quem está entrando no seu site. Quem está saindo com um pacote da sua loja ou do seu site, você tem que prestar muito mais atenção também, né? Isso aí. É isso aí, fechamos mais um? Vamos pro próximo. Vamos, bora. Um abraço. Até Valeu. mais. Valeu.